Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Quais são os melhores pontos de entrada para você montar trades profissionais em regiões onde realmente o mercado tem potencial de estar desenvolvendo bem a seu favor, aquele cenário onde você tem um time de entrada mais preciso naquela compra, um time de entrada mais preciso naquela venda. São cenários realmente mais conclusivos devido à sua leitura gráfica. Então vamos entender sobre esses movimentos e esses pontos de entrada. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo que vai elevar o patamar dos seus trades e consequentemente te elevar no mercado, que esse é o objetivo. Então olha só, pessoal, aqui a gente vê um movimento que tá bem interessante. Por quê? Se você for ver, o preço está subindo. Só que essa subida aqui, antes dele de fato subir nesse movimento, ele estava andando de lado. Então aqui a gente vê uma lateralização. E todo o controle de mercado é definido por um equilíbrio de preço. E controle significa direcional. Então, quando você quer pegar um trade, seja um swing trade, seja um day trade, não importa se você vai pegar um trade pequeno ou um trade grande, né? Aqui, lá no time da Excelência Trade, a gente trabalha com trades pequenos e trades grandes, né? Normalmente com uma relação risco-retorno muito boa, ou seja, você arrisca muito pouco para um retorno muito maior. Eu vou estar explicando isso para vocês. Então, aqui, por exemplo, nesse movimento, o que a gente visualiza? O movimento andando de lado. E quando você quer pegar um trade grande ou um trade pequeno, você quer pegar um direcional. Você quer pegar um movimento que sobe com mais facilidade ou então que cai com mais facilidade. O mercado direcional para cima é ótimo porque ele está numa tendência de alta. O mercado direcional para baixo é ótimo também porque ele está numa tendência de baixa. E todo direcional do mercado é definido por um equilíbrio de preço. Então você tem que entender sobre isso. Isso é a lei de causa e efeito dominante na oportunidade de trade verdadeira do mercado. Então dominar a lei de causa e efeito vai fazer você dominar a leitura gráfica, tá bom? Então todo direcional vai vir e vai ser definido por um equilíbrio de preço. Então aqui a gente tem um equilíbrio. O mercado vem andando de forma lateral. E esse equilíbrio de preço, ele te apresenta qual vai ser o direcional. Fica nítido você estar prevendo isso. Por quê? Porque o equilíbrio mostra a presença de demanda. Você vê que o mercado anda de lado, mas ele fica muito mais na parte superior da lateralização do que na parte de baixo. Tá vendo? Ele fica bem mais em cima, colado à resistência da estrutura lateral, e ele nem encosta aqui no suporte nenhuma vez, tá vendo? Só que o fundo mesmo que criou a parte de baixo da estrutura, mas depois ele nem voltou aqui, ele não consegue chegar aqui embaixo devido a esse interesse, essa pressão de demanda no equilíbrio de preço. Então há um interesse maior comprador, sem contar que ele fura a resistência algumas vezes, tá vendo? Esse comportamento de ficar furando a resistência da estrutura lateral e não chegar próximo do nível de suporte mostra que regiões de oferta não estão sendo respeitadas pelo preço e as zonas de demanda, o preço nem chega perto dela. Então a gente tem um cenário onde não há presença e nem pressão de oferta e há presença e pressão de demanda nesse equilíbrio de preço. Logo o direcional tende a ser de alta. Então você consegue prever o direcional, você sabe para que lado o mercado vai. E isso é extremamente importante. Agora você precisa dos pontos de entrada. Porque uma coisa é você saber para onde que ele vai. Claro que esse saber para onde que ele vai é relativamente aleatório, são probabilidades, mas definitivamente quando você tem essa leitura, cara, isso aqui é muito eficiente. O mercado ele sobe de fato com muita facilidade quando você tem esse cenário e isso é muito conclusivo. Então a gente sabe que agora a gente precisa do ponto de entrada. Outro detalhe aqui importante foi essa lateralização anterior, tá vendo? O mercado já vinha andando de lado aqui anteriormente, então ele já estava andando de lado, ele fica muito mais em cima do que embaixo de novo, tá vendo? Ele fura a resistência várias vezes da estrutura lateral, tá vendo? Mostrando exatamente a mesma coisa, presença de demanda. Ele deu uma puxada para baixo, induzindo todo mundo a vendas, mas quando ele vem aqui para baixo, ele entra um ponto comprador muito forte. Por quê? Se o mercado está andando de forma lateral e ele mostra muito desequilíbrio por parte da demanda, ou seja, um interesse muito comprador nesses níveis de preço, se ele vem caindo, quanto mais aqui para baixo ele vem, mais chance de entrar um interesse comprador fica e ele vai entrando num ponto comprador muito forte. Não é a configuração que eu quero mostrar aqui para vocês, apesar de que ele fez até uma confirmação aqui nessa região e gerou um trade comprador aqui dentro do que eu trabalho com o time lá do Excelência Trade, mas a gente vê exatamente ele andando de forma lateral e subindo realmente por conta disso, tá vendo? E depois criando essa estrutura maior que eu acabei de mostrar. A gente estava de olho nisso lá no time. Olha só, a possibilidade compradora lá no ponto de entrada que eu vou mostrar para vocês. Então aqui todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas com antecedência lá no time da Excelência Trade. Então aqui é um cenário bem interessante lá, em todos os mercados, inclusive, né? Mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados, todos os ativos, totalmente desenhado antes, todas as oportunidades que eu estou de olho para você simplesmente participar dos movimentos. E não só isso, né? Aprender ali no dia a dia
como que de fato você coloca em prática seu conhecimento. Então é bem interessante. E aí, olha lá, ele indo ali e fazendo esse gatilho de entrada, que é o choque de confirmação, que a gente vai falar sobre ele bem brevemente, mas a questão maior aqui é o ponto de entrada e não só o gatilho, mas a região para você estar buscando clicar e pegar essa compra, visto que você já identificou o direcional de alta. Então, lá, ele fazendo aquilo ali, você tem uma compra. Então, vamos lá que você vai localizar esse cenário aqui agora, que é exatamente aqui na frente. O mercado mostrou interesse comprador e ele vem subindo a favor disso. Lembra que a maior chance é que saia uma tendência de alta direcional daqui? Perfeito. Ele começou a sair, tá vendo? Então, começou a subir. Começou a desenvolver aqui 1, 2, 3, 4, 5. O que é isso? É um cenário de tendência de alta. Topos e fundos ascendentes, tá vendo? O mercado começa a realmente engatar uma tendência de alta e vai saindo da lateralização aqui marcada. Quando ele vai fazendo esse movimento, pessoal, olha só, ele faz isso daqui, 1, 2, 3, 4, e vai desenvolvendo essa movimentação, ele vai validando fundos. E os fundos de uma tendência de alta nítida como essa tem uma liquidez de muita qualidade. Então, a partir do momento que você começa a entender aonde está a liquidez, e a gente vai falar sobre isso aqui, você começa a localizar os seus pontos de entrada com muito mais precisão. Por quê? Sempre para você montar uma compra ou uma venda, o mercado tem que estar capturando uma liquidez de qualidade. Ele tem que estar num ponto de liquidez. É isso que vai fazer você montar posições bem precisas e surfar grandes movimentos de preço. Então, embaixo de fundos válidos em uma tendência de alta, tem uma liquidez de muita qualidade. Então, visto essa informação, o que a gente vê aqui nesse movimento que a gente acabou de mostrar? Isso acontecendo. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Ele vai desenvolvendo esse flow de tendência de alta, topos e fundos ascendentes, ele vai validando os fundos, são fundos de liquidez. Você pode marcar eles. Por exemplo, ali em cima, aqui está marcado que você já pode ver, tá vendo? Inclusive vai ter um nível de suporte, embaixo de suporte, que são fundos nivelados, vai ter mais liquidez ainda. Aqui embaixo do outro, tá vendo que está todos marcados? Exatamente isso. Então, quando o mercado visitar embaixo desses fundos, visto o interesse comprador gigante que a gente tem nessa região, tudo isso aqui é uma região de interesse comprador. Sempre que o mercado visitar mais para cá, a chance de entrar interesse comprador é grande. Quanto mais embaixo, mais chance de entrar interesse comprador. Aí vai depender do gatilho de entrada e realmente o início desse interesse comprador está sendo desenvolvido ali para a gente estar visualizando. Então aqui a gente entende que é uma zona de interesse comprador, ali a gente tem uma zona de liquidez, o mercado visitou embaixo desse fundo, a gente tem um ponto profissional de compra. Ele vai lá embaixo. Se ele confirmar para nós fazendo aquele choque que a gente vai ver sendo desenvolvido exatamente agora. Olha lá, o choque é exatamente esse movimento. O mercado vem caindo, nesse caso caindo ele faz topos e fundos descendentes e quando ele quebra o topo, ele está fazendo uma espécie de choque. Tá vendo? Claro que isso aqui tem que estar bem posicionado, senão ele pode continuar caindo. Agora, se isso aqui estiver bem posicionado, essa entrada de interesse comprador que quebrou esse topinho aqui, tá vendo? É uma confirmação, um gatilho de entrada que no teste você pode comprar nesse ponto para aproveitar o movimento de alta. Tá vendo? Sua compra vem exatamente aqui no teste, stop abaixo dos fundos para aproveitar o movimento de alta. Isso aqui é bem interessante quando está bem posicionado e nesse contexto, por exemplo. Então, onde que aconteceu aqui esse gatilho? Está exatamente aqui. Quebrou esse topo, a gente vai colocar ele em vermelho, com esse movimento de alta. Inclusive, esse movimento de alta ele faz 1, 2, 3, tá vendo? Sempre que ele consegue fazer esse pivô de alta, que é o BOS que a gente chama, né? 1, 2, 3, quebrando um topo válido, esse 1, 2, 3 confirma inclusive a quebra do topo válido. Então isso aqui é um choque, né, que a gente chama, que é o CHOCH, choque, mais BOS, beleza? Isso aqui chama, dentro do Smart Money chama exatamente dessa forma, porque o BOS é esse 1, 2, 3 e a quebra de topo válido é o choque. Então a gente tem a junção desses dois forma um choque confirmado. É ainda melhor, ainda mais preciso. É um gatilho de entrada muito interessante. Preço visita na zona de interesse comprador, limpa a liquidez abaixo dos fundos. Você tem um movimento aqui clássico para você montar a operação exatamente aqui no teste. Qualquer lugar ali já dá para montar quando o preço começar a cair, corrigindo esse movimentozinho de alto. O stop tem que ficar lá embaixo dos fundos para aproveitar o movimento de preço que tende a se estender, porque, cara, o interesse comprador é evidente, início de um desequilíbrio, início de um direcional começando agora, cara, a chance do mercado desenvolver um movimento grande, inclusive, é muito, muito provável aqui, né? Então ele vai lá embaixo, vai dar uma enrolada ali e vai desenvolvendo esse cenário. A gente tem até aqui o print, olha lá, que foi os estudos que eu acabei de mostrar ali para vocês acontecendo, que foi esse movimento, tá vendo? Ele dá uma enrolada, dá uma subida bem forte, dá uma voltada, mas não perde os fundos, não chega próximo do seu stop e desenvolve muito bem, tá vendo? Perfeito para você pegar o trade. Ela indo ali configurando, foi ali, configurou muito nítido, é só você estar de olho ali. Isso aqui fica desenhado no seu gráfico de todo mundo lá no time da Excelência Trade e fica muito simples para você simplesmente clicar e pegar a operação em todos os mercados, todos os dias. A gente mapeia 17 ativos diferentes
todas as oportunidades desenhadas de compra, de venda, muito simples. Então é bem interessante. Então aqui você tem o seu ponto de entrada. Percebe que o ponto de entrada de qualidade profissional, ele vem a partir da leitura? Você tem que ter uma leitura ali do movimento, porque aí sim você vai localizar o seu ponto de entrada, e esse ponto de entrada, o que vai te ativar para entrar, é um gatilhozinho de entrada. Mas diante de todo um contexto elaborado e uma leitura que não precisa ser nada emperequetado, são realmente pontos importantes que você tem que estar visualizando. Você não precisa encher seu gráfico de marcação e nem ficar olhando 500 coisas diferentes. Não, você precisa olhar coisas precisas. Tem aquele princípio de Pareto, né, que eu uso muito no meu operacional e na forma com que eu enxergo o mercado. O princípio de Pareto é exatamente quando você entende que 20% das coisas geram 80% do resultado final. Ou seja, quando você entende o que realmente é significativo, o que é realmente relevante para você levar em consideração, você consegue estar focando nos pontos-chave, entendeu? E aí sim você tem ali uma leitura muito eficaz. E aí a gente tem outros cenários muito interessantes também, um pouco diferente desse, mas com uma leitura muito eficiente também. Olha só, aqui você vê a lateralização de novo, tá vendo? Nitidamente com um cenário comprador nela. Aqui ainda tem um detalhe a mais, que é exatamente o início da lateralização, que o equilíbrio de preço começou com um choque, tá vendo? Você vê o preço fazendo aqui 1, 2, 3, quebra os topos, isso aqui chama choque. É uma mudança de caráter, quebra de topo. Igual eu mostrei ali com vocês agora, como um gatilho de entrada. Obviamente aqui não está como um gatilho, é um negócio gigante no gráfico, não tem contexto para essa compra, não tem nada disso. É só o movimento que chama choque, mas ele não está no contexto certo, que é o contexto de gatilho, igual eu mostrei lá naquele cenário. Então, naturalmente, a chance do mercado ficar andando de lado ou fazer alguma coisa que não faça muito sentido é grande. Foi o que ele fez, tá vendo? Ele começou a andar de lado depois. Quando ocorre isso, quando o mercado faz uma mudança de caráter como essa, que é o choque, e depois fica andando de lado, essa andada de lado já tem um interesse comprador maior. A chance de sair tendência de alta aqui já é maior por conta disso, maior do que a tendência de baixa. E aí depois entra os outros conceitos. Olha só como é que ele fica mais em cima do que embaixo. Mesma coisa. Dificuldade de encostar no suporte. Ou a resistência sendo furado com mais facilidade. O suporte não chega nem perto. Então, presença de demanda e fraqueza de oferta. Vai sair tendência de alta daqui, muito provavelmente. E assim você define para onde o preço vai com muita precisão. E aí, aqui é um cenário diferente, porque aqui ele não conseguiu fazer aquele movimento que a gente viu lá no outro, que foi esse daqui, ó. Lá no outro ele fez isso daqui, ó. Saiu do equilíbrio, realmente começando a tendência de alta. E ele fez 1, 2, 3, né? E aí ele validou o fundo aqui embaixo, foi aquilo que a gente viu lá no outro. E aí, beleza, ele vindo embaixo desse fundo, a gente tem um ponto de entrada muito interessante, que é aqui embaixo do fundo, ponto de confirmação. Agora, nesse caso não. Nesse caso, ele só subiu e ficou andando de lado aqui em cima. Quando o mercado ele sai de uma lateralização e fica andando de lado, toda vez, grave isso daqui, porque isso aqui é uma virada de chave muito grande na sua leitura gráfica. Toda vez que o mercado sobe e ele fica andando de lado, ele está demonstrando aceitação. Se essa andada de lado não mostrar a presença de oferta muito grande, a chance de continuidade de alta é enorme. Como que ele mostra a presença de oferta muito grande? Cara, ele vai ficar, por exemplo, com dificuldade de encostar na resistência, ele vai ficar furando o suporte várias vezes, entendeu? Se ele fizer isso, aí a gente tem uma presença de oferta. O preço subiu e ele atingiu novos máximos, novos altos, e aí a gente tem uma informação ali que ele sentiu oferta, tá vendo? Aí beleza, se ele capturar a liquidez na parte de cima da resistência, induzindo todo mundo a continuidade de alta, fizer uma confirmação aqui de venda com interesse de vendedor entrando, você tem uma baita venda, que é um processo distributivo, inclusive. É uma distribuição. Agora, se ele só andar de lado, cara, normal, sem mostrar a presença de oferta, a chance do mercado dar continuidade é muito grande, porque isso aqui é o princípio de aceitação, que é muito forte, que não é dentro da lei de causa e efeito que eu falei com vocês, é dentro da lei do esforço versus resultado. Então a gente tem 3 leis de mercado: causa e efeito, esforço versus resultado e lei de oferta e demanda. Então a lei do esforço versus resultados tem um conceito dentro dela que é exatamente o de aceitação. O mercado ele atinge novos altos, subindo, e ele aceita permanecer ali. Isso é um princípio muito forte de continuidade. Diferente quando ele rejeita a altura que ele chegou, entendeu? Os preços altos que ele chegou. E aí entra a oferta e ele cai, quando ele rejeita, entende? Então tem alguns princípios que o mercado mostra, que ele está aceitando a altura que ele chegou, então que ele está rejeitando os preços altos. Então isso é bem interessante. Aqui é um princípio de aceitação. Por quê? Você não vê, você vê ele andando de lado, gastando tempo, mostrando a princípio a aceitação e não tem a presença de oferta. Ele não está com dificuldade de encostar na resistência. Está normal. Inclusive ele fura a resistência. Então é presença de demanda, entendeu? Ele está lá e cá, né? Não que tenha uma presença de demanda tão grande igual essa lateralização,
mas não tem presença de oferta. Então isso aqui a princípio é aceitação. Ele subiu com bastante intencionalidade, ficou gastando tempo lá em cima. Isso mostra aceitação, chance de continuidade é muito grande. Ele cria aqui embaixo uma liquidez daquela, só que é uma liquidez de suporte. Lembra que eu falei lá no outro cenário que a liquidez de suporte às vezes é até melhor? Porque vai ter cheio de liquidez aqui embaixo, muito trader induzido a ficar comprando em suporte. Ó. Compra em suporte antes da hora, no time errado. A entrada, a zona de suporte é uma zona de demanda de fato. Agora, a entrada, o time de entrada é depois da captura da liquidez de quem comprou no suporte. Ou seja, o mercado induz todo mundo que vai furar o suporte, depois ele vai para cima. É o que a gente vê clássico aí nos movimentos, né? Então você tem que sempre esperar a captura de liquidez, por isso você tem que visitar zona líquida para você pensar no gatilho de entrada, porque aí você está trabalhando com os pontos de entrada junto com a leitura gráfica de maneira eficiente, entende? Então ele indo ali, a gente tem um cenário que vale a pena ficar de olho. Olha lá, capturou a liquidez do suporte e começou a desenvolver aqui para nós o cenário que veio lá no tempo gráfico menor. Estou no 15 minutos, a gente joga aqui no tempo gráfico de 5 minutos e nesse caso o choque de confirmação ficou evidente aqui, ó. Quebrou o topinho ali em vermelho, tá vendo? Nesse movimento. Voltou para testar, você tem uma compra. Lembra que o choque é esse movimento? Ó, 1, 2, 3, quebra topos e vem testar. Isso aqui, em qualquer lugar do gráfico, não representa muita coisa. Não vai representar uma boa compra em qualquer lugar do gráfico. Representa um baita gatilho de compra porque ele está em posição de gatilho, ele está em posição compradora, ele está só te dando time de entrada, entendeu? É só um detalhe essa configuração. Muita gente aprende sobre choque, fica pegando trade de qualquer choque que aparece para lá e para cá. O mercado quebra um fundo, quebra o topo, o cara quer comprar e vender. Não vai ser eficiente, isso aqui tem que estar dentro de contexto. Então esse movimento é muito bom, a gente estava de olho nisso lá no time do Excelência Trade também, ó, detalhado, só você clicar e pegar o trade. Olha lá, a estrutura estava começando a se formar. Olha lá, criando o suporte certinho, tá vendo? Igual eu desenhei, indo para baixo dele e confirmando com choque, que é clássico. Ele está no ponto comprador, o direcional vai ser de alta muito provavelmente. Está definido, está com controle comprador, o equilíbrio direciona o preço. Só comprar ele onde está circulado e aproveitar o movimento. De fato, foi o que ele fez e nitidamente está configurando aqui o choque. Então, muito óbvio onde você compra nesse teste, qualquer lugar dele, não tem problema para surfar movimento de preço, que vai se estender de novo com força. Por quê? Porque é o início do movimento direcional. A coisa está começando a se criar aqui. Você está no time de entrada. Então, se você pega o trade no time, você tem o potencial de um retorno muito maior e o risco muito baixo. Tá vendo? Risco muito baixo com um retorno muito maior. Isso é o jogo do trade, maximizar ganhos e minimizar as perdas. Esse é o objetivo final. E você consegue fazer isso com leitura gráfica, entendeu? Isso é extremamente importante. Então daqui ele vai andar bem mais lá para cima, vai dar uma esticada forte depois, mas é um movimento muito preciso. Então isso aqui é vantagem para você estar lendo o preço e tendo uma precisão melhor nos seus trades. Então ele vai embora lá para cima, um baita movimento. E aqui agora a gente tem um outro cenário diferente desse, que não tem lateralização envolvida. É um movimento sem esses movimentos laterais, onde o mercado só deixou uma zona de liquidez muito forte. Então ele fez aqui 2, 3, tá vendo? Ele valida esse fundo por conta da renovação de máxima. Ele renova essa máxima nesse grande movimento de alta e valida esse fundo, esse grande fundo, como um fundo válido de liquidez. Então a gente já sabe que quando o preço visita em zona líquida, se ele trouxer bons gatilhos de entrada, você está ali num time de entrada, está num ponto de entrada minimamente relevante, que é uma zona de liquidez, por exemplo. Então ele visita aqui para baixo, olha lá, visitou ali, perfeito. Você vê ele desenvolvendo aqui para nós uma confirmação. Quando o preço está caindo muito divergente no RSI, fica melhor ainda, tá? Fica mais forte ainda o movimento, você tem um cenário mais vantajoso. Olha a divergência que ele estava fazendo, bem forte, tá vendo? Preço caindo bastante e o RSI subindo bastante. Isso é uma divergência, a força relativa não está acompanhando a renovação de mínima dos preços. Isso remete a uma fraqueza no movimento de baixa, né? Que significa que ele está caindo sem interesse de cair, e também significa que a demanda está entrando em segundo plano. Quando a demanda entra em segundo plano, o que significa que o preço está caindo e a demanda está entrando escondido, ela vai entrar em primeiro plano, que é quando o preço sobe realmente, e aí você vai ter o início ali de uma movimentação contra esse movimento de baixa, por conta dele ter entrado numa zona de liquidez vantajosa, um ponto de entrada comprador, só precisa de um gatilho de entrada e uma confirmação também vantajosa. Então ele fez o choque também. Olha lá, 1, 2, 3, quebrou os topos, voltou para testar, se tem uma compra ali. Ele enrolou bastante nesse movimento, mas teve um bom desenvolvimento. Inclusive, esse trade foi agora há pouco, eu até mostrei o resultado dele lá no meu Instagram, tá aqui em cima do meu Instagram, dá uma olhada que tem ouro refinado lá nos stories. Então esse trade aqui foi agora há pouco, foi um movimento legal também. Então a gente também estava observando isso lá no time detalhado, foi agora há pouco, né? Igual eu falei lá.
Preço indo lá, o fundo que a gente falou, tá vendo? Fazendo o choque ali, beleza. É um cenário, só aproveitar o movimento. Contra essa movimentação, um pouco arriscado, mas as divergências e tudo mais, você vai tendo uma leitura ali, você vai entendendo que é um potencial. Ele enrolou bastante, mas depois andou aqui no movimento, depois aqui ele acabou fechando já no dia, né? Sexta-feira essa movimentação, então ele já fechou aqui o mercado e ele vai desenvolvendo. A gente faz isso, cara, com todos os mercados. Então eu trouxe exemplos ali de vários ativos diferentes, mas a gente trabalha com todos, Forex, tá vendo? A gente pode vir aqui no XAUSD, EURUSD, GBPUSD, mercado internacional, Nasdaq, S&P, Dow Jones, mini índice, mini dólar, Forex, criptomoedas, trouxe vários exemplos ali. Então, assim, todos os mercados, eles desenvolvem esses cenários da mesma maneira. Qual que é o segredo? Leitura. Você ter uma leitura mais precisa a partir do foco em conceitos que são realmente relevantes para o resultado final. Isso faz total diferença, tá? Então tem que internalizar isso porque vai ser uma virada de chave no seu desenvolvimento. Depois que o preço está bem localizado, dentro de um contexto operacional, a partir de uma reunião de conceitos, você tem um baita ponto de entrada, é só ali desenvolver algum tipo de gatilho ali, algum tipo de reação, de fato, para você só engatar e entrar nesse trade com risco baixo e um retorno macro, alinhando esses pontos. Beleza? Vamos junto, pessoal. Contem comigo, qualquer dúvida é só me chamar. Entre aí no nosso grupo do Telegram, inclusive. A gente tem um grupo gratuito que está bem interessante também. Vamos juntos. Fui! Valeu!